A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero desde já agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais, onde nós estaremos entrevistando mais uma vez o professor Saulo Soares. Professor Saulo Soares, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Obrigado, professor Givanildo. O prazer é sempre nosso de participar de um programa tão maravilhoso e tão bem assistido e comentado. Viu? Glória a Deus. Bem, eu gostaria de lembrar mais uma vez que o professor Saulo Soares, ele é teólogo, ele é professor de teologia, ele ensina diversas disciplinas no nosso seminário teológico, a nossa STEADEB. Inclusive, se você se matricular em um dos nossos cursos, você terá o prazer, a oportunidade de ter aula presencial com o professor Saulo Soares. Ele leciona diversas disciplinas do nosso seminário, principalmente na área de doutrinas, da teologia sistemática. E o professor Saulo Soares também é escritor, ele é autor de 3 obras, 3 livros que foram lançados pela nossa editora Bereia. O primeiro, sobre a grande tribulação, o palco do anticristo, que é um livro que aborda sobre esse período sombrio da grande tribulação e a pessoa do anticristo. O segundo é Jesus de Nazaré o Messias, onde o professor aborda as profecias messiânicas, provando, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E a terceira obra, a terceira e última, que é o mais novo lançamento, Israel e a Igreja, onde o professor Saulo Soares aborda sobre a origem, a trajetória e o futuro, tanto da nação de Israel quanto da igreja. Olha, são 3 obras excelentes, 3 obras que nós recomendamos. Se você ainda não adquiriu estas obras, você pode adquiri-la. Inclusive, você pode solicitar no site da nossa livraria Bereia e ter o prazer de receber no conforto de sua casa. Aí veja, eu vou lhe dar 3 boas notícias, tá? Você vai adquirir esta obra, você vai ler esta obra e sobre a grande tribulação, o palco do anticristo, nós vamos ter uma série de entrevistas com o professor Saulo Soares a partir do mês de janeiro. Então você terá a oportunidade de ler a obra, assistir os programas, as entrevistas e aprender ainda mais com o próprio autor do livro. O livro sobre Jesus de Nazaré o Messias, também nós já entrevistamos o professor Saulo Soares, tem vários programas já no YouTube e estamos concluindo esta temporada na próxima semana. E sobre o livro Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã, também tem uma série de entrevistas que já estão lá no YouTube, você pode assistir quantas vezes desejar. Então, o nosso conselho é que você esteja em casa com a sua Bíblia, com o livro do professor Saulo, assista o programa, faça as anotações, tire as suas dúvidas e, caso deseje fazer alguma pergunta, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010. Professor Saulo Soares, nós já tivemos a oportunidade, dos programas anteriores, estudarmos sobre o verdadeiro Messias, e estudamos sobre a necessidade de um Messias universal, sobre o nascimento do Messias, o ministério do Messias, sobre sua morte, ressurreição, ascensão. Estudamos também alguns fatos históricos sobre o povo judeu, o que ocorreu com o povo judeu depois do ano 70, falamos sobre a invasão de Roma, estudamos sobre Massada, sobre as cruzadas, sobre o Holocausto, o sofrimento do povo judeu. E esta semana é uma semana diferente, vamos dizer assim, aquela semana natalina, em que o mundo está nesse, vamos dizer assim, nesse espírito natalino. É bem verdade que há toda uma questão comercial, uma exploração comercial, mas nós como cristãos, nós como servos de Deus, devemos aproveitar esses dias para falar sobre Jesus, o maior presente de Deus dado à humanidade, Falar do Natal é falar do nascimento do Salvador, o Cristo que existia no céu com Deus, cercado de glória, esplendor e de majestade, mas que veio ao mundo, tornou-se homem para vir cumprir uma missão aqui na terra, que foi dar a sua vida pelos pecadores. E hoje, professor, eu gostaria de aproveitar, já que estamos na semana do Natal,
para conversarmos sobre o nascimento de Jesus, sobre as profecias que dizem respeito ao nascimento de Jesus. E eu gostaria de perguntar para o senhor o que significa o Natal para o cristianismo. Ô, professor Givanildo, nós sabemos que existem dois tipos de cristãos: o cristão nominal e o cristão ortodoxo. O cristão nominal, tudo para ele é uma festa. Qualquer coisa eles fazem uma festa. Os cristãos ortodoxos, eles são mais bíblicos, olham mais a Bíblia. Mas, de toda maneira, tanto para o cristão nominal como para o cristão ortodoxo, Natal, 25 de dezembro, no mundo ocidental, sempre lembra o nascimento de Jesus Cristo, como o senhor citou, que veio ao mundo para salvar o homem. Esse nascimento é muito mais celebrado do que outras datas comemorativas que possam existir no mundo inteiro, ou seja, no mundo ocidental. Portanto, é uma data que lembra o nascimento do Senhor Jesus. Muito bem. Professor, quais são as principais profecias que falam acerca do nascimento de Jesus? Eu sei que existem dezenas de profecias, Sim. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre as principais, as mais importantes que abordam o nascimento de Jesus. Olha, as principais profecias que abordam o nascimento de Jesus Cristo, que como vimos em todos esses programas passados, ele é o Messias de Israel, e nós estamos falando de Jesus agora. Mas Jesus foi profetizado em 3:15 de Gênesis. Seria a semente da mulher. Jesus foi profetizado pelo profeta Isaías 9, 6 e 7, falando que ele viria. E 7:14, que a virgem conceberia, como também Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde diz, e cita até a cidade de Belém, nasceria aquele que é antes de todo o princípio. E mais uma profecia, ou mensagem, praticamente citamos como profecia, mas é uma mensagem direta a Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 33, quando o anjo Gabriel chega a Nazaré da Galileia, e lembrando, Nazaré da Galileia, naquela época, era a moradia de José e Maria, mas eles eram de Belém de Judá. Por favor, Lucas 1, 28 a 33. Diz assim, e entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Só observe que o anjo Gabriel está apenas dizendo a Maria o que todo judeu esperava. Que era que a descendência de Abraão, Isaque e Jacó esperava? Esperava o Messias. E o anjo Gabriel chega a uma virgem, conforme Gênesis 3:15, conforme Isaías 9, 6 e 7, conforme Isaías 7 e 14, e diz a Maria, você vai conceber, você vai dar luz a uma criança, e você vai pôr o nome dele de Jesus. Se ela perguntasse por quê? Porque ele salvará o seu povo do pecado. Que nós sabemos, professor Givanildo, que o termo Jesus significa salvação. Muito bem, professor, tem como provar o mês do nascimento de Jesus, o dia? Possivelmente não foi 25 de dezembro, né? Jesus não nasceu 25 de dezembro, por vários motivos, né? E um deles é que a Igreja Católica apossou-se dessa data por causa de uma festa que havia na área da Babilônia, que é o nascimento do sol. Ou seja, acabando o verão, acabando o inverno, chega o verão, solstício. Então, como Jesus Cristo é considerado o sol, certo, da justiça, como diz Malaquias, aí era o nascimento do sol invictus, a Igreja Católica Apostólica Romana achou por bem dizer que aquela data é o nascimento de Jesus,
por dois motivos. Para conquistar os pagãos para a Igreja Romana e, ao mesmo tempo, fixar uma data para que eles pudessem celebrar e aquilo ficar na mente da pessoa. Foi na segunda metade do quarto século, ou seja, 360 e poucos anos, que a Igreja Católica deu oficialmente, como 25 de dezembro, a data específica do nascimento de Jesus. Agora a pergunta então seria, existe como ter ao menos uma ideia de qual mês Jesus nasceu? Já que não foi 25 de dezembro, aí são duas perguntas. Primeiro, como saber que não foi em dezembro? E segundo, qual seria o mês provável do nascimento de Jesus? Primeiro, certamente não foi em dezembro, pelo simples motivo de que o inverno em Belém, ele começa em novembro, outubro, final de outubro para começo de novembro, e vai até o mês de março. E a gente sabe que os pastores estavam no campo, certo? Se os pastores estavam no campo, não era inverno. Não era inverno. Os pastores estão no campo e um coro de anjos aparece, Isso, mostrando que nasceu o menino Jesus, o Salvador. Portanto, não poderia ser no inverno, deveria ser no verão. Israel tem dois calendários, não sei se funciona ainda. É o calendário civil e o calendário religioso. O calendário civil, ele começa na Páscoa, né? E o calendário religioso começa no mês de setembro. Chamar esse calendário esse mês de Tisri, no calendário israelita, que é o nosso mês setembro, outubro. Ou seja, o sétimo mês do calendário religioso, o mês de Tisri, é no nosso calendário setembro, outubro. E o estudo se baseia nessa área aí. Por quê? Porque o mês de Tisri apontava simplesmente como uma salvação que viria, o verbo que se faria carne. Como está escrito em João 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É importante, então, compreender o significado religioso do calendário judaico para entender a época do nascimento de Jesus, como veremos. Entre as comemorações religiosas de Israel estava a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, e outras comemorações que todas as festas de Israel não é simplesmente para a alegria do corpo. Elas têm uma conotação profética. Porque quando Israel celebrava as suas festas, elas falavam de algo profético, tá certo? Principalmente Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Professor, e qual é a base para essa conclusão, né? Quais estudos para se chegar a essa conclusão? Olha, eu precisaria que o senhor lesse 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 3 e 4. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 3 e 4. Diz assim: E Davi os repartiu, como também Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar, entre os chefes de famílias, do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. O que queremos dizer com isso? O texto, e eu aconselho quem for ler, comece do versículo 1. O texto está falando que Davi, querendo fazer um trabalho no templo de Jerusalém, ou lá
melhor, ainda não havia templo, mas querendo fazer um trabalho a respeito dos sacerdotes cultuarem o Senhor, ele dividiu os filhos de Eleazar e os filhos do outro sacerdote, ele dividiu em fez 24 turnos. 24 turnos. Esses 24 turnos, 2 turnos por mês, estariam oferecendo culto ao Senhor. Ou seja, o grupo de um e o grupo de outro. Do dia 1 ao dia 15 era um grupo. Do dia 15 ao dia 30 era outro grupo. Por quê? Porque o mês judaico, eles eram de 30 dias. Portanto, eram 2 turnos a cada 30 dias. E quando a gente vê essa divisão de grupos, significava que cada grupo serviria por duas semanas durante o ano. Isto era anualmente. Repetindo, a cada 15 dias, do dia 1 ao dia 15 era um turno. Dia 16 a 30, outro turno. Uma vez por ano. Isso não podia mudar. Nem o mês e nem a data de servir. Pela maneira como é dividido, e o mês dos israelitas era a partir de 30 dias, cada grupo serviria durante 15 dias no templo. Agora eu vou pedir ao professor Givanildo que continue essa leitura a partir do versículo 6, 7 e 8 do mesmo capítulo 24, que é a continuação de que foi o grupo que caiu, que nós vamos falar de onde veio Zacarias, pai de João o Batista. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, Isadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, e a terceira a mim, e a quarta a Seorim. Observe. O senhor leu o versículo 8? Sim, até o versículo. Observe, então, a casa de Abiatar. Sim. Da casa de Abiatar tem Zacarias. Agora eu queria que o senhor lesse Lucas capítulo 1, versículo 5, para a gente ver qual era o grupo desses que o senhor leu, que estava no templo, quando o anjo fez uma visita para anunciar o nascimento daquele que anunciaria a chegada do Messias. Certo. É a ocasião que o anjo aparece a Zacarias no templo, para anunciar o nascimento de João que a gente vai ver que a partir desta data, o senhor vai ler a data que o anjo disse, e mais da frente a gente vai ler outro texto, para a gente fazer as contas para chegar o dia, o mês do nascimento de Jesus. Ok. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Então o senhor pode ver que Zacarias é o pai de João Batista. Sim. Mas o importante é a gente saber em que momento aconteceu isso. Agora, Zacarias, do turno de Abias, exerceu o ministério no 4º mês do calendário religioso, isto é, na 2ª quinzena do mês de Tamuz. Por ser o 8º turno sacerdotal, turno de Abias, conforme Crônicas, 1 Crônicas, 24 e 10. Certo. Era o turno do grupo de Abias. Então, centenas de anos se passaram desde que esse grupo de sacerdote foi instituído. Uhum. Quando Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia, na volta foi restaurado. E na época do nascimento de Jesus e de João Batista, este culto estava restaurado e estas mesmas datas eram obedecidas. Ou seja, o grupo de Abias, desde que foi fundado, certo? Que era na segunda metade do mês de Tamuz, estava ali. Então, era Zacarias, que agora estava representando o grupo. Tá certo? Então, leia o versículo 10.
Certo. Deixa eu ler a partir do versículo 7 para ficar mais clara a compreensão. Primeiras Crônicas, capítulo 24, versículo 7 a 10. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim e a sétima a Acós, a oitava a Abias. O senhor acabou de ler que o turno de Abias fazia o seu trabalho na segunda metade do mês. Então, Zacarias, que era descendente de Abias, estava fazendo o seu trabalho. Porque desde que foram para a Babilônia, que o culto acabou, mas na volta, no tempo de Herodes, na época de Jesus, o culto foi restaurado e a mesma data que os descendentes de Abias faziam lá no Antigo Testamento, Zacarias começou a fazer na segunda metade do mês de Abi, que no nosso calendário é julho. Quando Zacarias saiu do templo, ele foi 30 de Abi. Então ele saiu. Certamente, como o anjo falou, ele deve ter coabitado com a sua esposa. E João Batista provavelmente nasceria 9 meses depois. Sim. Tá certo? Então, já a João Batista nasceria no mês de março, abril do nosso calendário. Ora, a gente também tem uma marca que a gente deve entender. Lucas 1, 26 a 30. 6 meses depois que Isabel estava grávida, observe, nós estamos contando lá do fim de Abi, 1º de julho. 6 meses depois que Isabel está grávida, chega o anjo avisando a Maria. Por favor, Lucas 1, 26 a 31. Diz assim: e no 6º mês, ou seja, 6º mês da gestação de Isabel, não é isso? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então observe, se Zacarias gerou em Isabel uma criança em julho, 6 meses depois, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a visita do anjo a Isabel foi nessa época. Agora veja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, Jesus teria nascido por essa época. 9 meses depois do aviso do anjo. Então, o aviso do anjo deve ter sido dezembro, janeiro. E daqui, olha Maria, tua prima Isabel está grávida de 6 meses. E tu também vai ficar grávida e vai nascer o Salvador. Então, seria 9 meses depois do 6º mês da gestação de Isabel. Isabel tinha 6 meses no mês de dezembro, janeiro. Jesus nasceria 9 meses depois. Que é justamente no mês de setembro, outubro, quando ainda não tinha inverno em Belém. Tá certo? Quando não tinha inverno, porque era setembro, outubro, o inverno só começaria em novembro, os anjos apareceram, era final de verão, ou seja, no ápice do verão, na Judéia. Então, possivelmente, no mês de setembro, Jesus tinha nascido. Setembro, outubro, que é o mês, como o calendário do mês de Israel celebra os 2 meses juntos, a partir do dia 15 ao dia 15 do mês seguinte. Então, Jesus nasceu entre setembro e outubro do nosso calendário, que consta justamente como verão lá na Palestina. Muito bem. E no nascimento de Jesus, houve algum sinal profético, professor? Sim, houve sinal profético. Em Números 24, 17, o senhor poderia ler para nós? Sim. Há uma profecia, por incrível que pareça, de Balaão. Números 24, 17. 17. Veja uma profecia a respeito de um sinal profético da vinda do Senhor Jesus, que é o Messias de Israel. Diz assim:
Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Agora leia Mateus 2, 1 a 6. Mateus O capítulo texto 2. que o professor Givanildo leu está falando do Messias que viria e seria rei. O cetro fala de soberania, de rei reinando sobre Israel. Mateus 2, 1 a 6, que é outra profecia que está relacionado ao nascimento de Jesus. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Como está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Tá certo? Então, Números, Mateus e Miqueias estão alusivos ao nascimento de Jesus. Fala da estrela, Sim. do cetro, Sim. da cidade de Belém e da sua eternidade, de ele ser eterno, tanto para trás quanto para frente. Tá certo? Aí os pastores apareceram e disseram, que estavam lá, pastorando as ovelhas, o coro de anjos apareceu e disse: Eis que vos trago novas de grande alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Jesus. Que é Jesus. Tá certo? Então esse anúncio, ele foi proclamado naquela noite. Acreditamos que é noite porque o contexto nos leva a isso. Então, este momento é celebrado em todo o mundo. Onde há cristãos, é celebrado. E onde não há cristãos, é apenas ouvido e visto as festas. Que o mundo oriental não comemora o Natal. Quem comemora o Natal é o mundo ocidental. Então, professor, nós podemos dizer que os anjos anunciaram aos pastores de Belém, não é? Então, se por um lado Jesus teve um nascimento muito simples, humilde, numa estebaria, seu primeiro berço foi uma manjedoura, mas por outro lado houve uma hostes de anjos, não é? Que anunciaram aos pastores de Belém, apareceram louvando a Deus, né? Então os pastores foram e encontraram o menino lá na manjedoura, deitado numa manjedoura, como os anjos haviam dito. Os pastores. Isso. Mas, erroneamente, algumas pessoas, quando fazem o presépio, final de ano, colocam também os magos, como se os magos tivessem aparecido na mesma noite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses magos, né? Se realmente eram 3, se a Bíblia diz os nomes deles. Fale um pouco sobre como é que esses magos vieram guiados, dirigidos por essa estrela. Professor Givanildo, olha, da Pérsia, tudo indica que os magos eram persas. Persas. Era de uma tribo, de várias tribos, eles compunham a tribo. Eles saindo da Pérsia para vir para o sul de Canaã, a 1.600 quilômetros. Então, 1.200 quilômetros. Então, a estrela apareceu para eles quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu. Eles estavam a 1.200 quilômetros de Belém. Vamos arredondar para 1.000. 1.000, mais ou menos 1.000 quilômetros. Isso. E possivelmente vieram em camelos, né? Então... E foi uma comitiva, não foi somente 3. Ou como diz, os 3. Exato. Né? Mas foi uma comitiva. Pelos presentes, que é ouro, incenso e mirra, alguém deduz que foram 3, mas podem ter sido mais do que isso, não é isso? Então eles foram guiados por essa estrela, de alguma forma entenderam que aquela estrela estava anunciando o nascimento do Messias. Baseado nos textos que o senhor leu. Sim. Uma estrela procederá de Jacó. Na profecia de Balaão. Sim. Então, quando aquela estrela apareceu para eles, eles deduziram. Então, cumpriu-se a profecia, vamos dizer assim. Aí eles foram
caminharam 1000 quilômetros, e quando chegaram lá, que encontraram o menino, né? Jesus já não estava mais na manjedoura, Maria já não estava mais na estrebaria, já estavam em Isso é tão certo, casa, professor Givanildo. Os magos devem ter levado semanas para chegar. E quando chegaram, o senhor sabe que Herodes mandou matar os bebezinhos de 2 anos para baixo, mostrando que os magos levaram muito tempo para chegar lá. Isso. Ora, Maria não poderia fazer uma viagem de volta a Nazaré. O senhor sabe, acredito que sim, que as mulheres, quando tinham bebês há 50 anos para trás, aqui no Brasil, elas passavam 40 dias de resguardo. Uhum. Eram 40 dias de resguardo. E Maria não iria voltar para Belém ou para sua terra, onde ela estava com seu marido José, um bebezinho ainda de peito, tá certo? Eles ficaram numa casa. Quando os magos chegaram, eles estavam numa casa. Em casa. Tá? Porque isso levou tempo. Os magos levaram semanas. Primeiro, quando viram a estrela, estudaram, descobriram, isso levou uma semana ou um mês. Agora vamos lá visitá-lo. E como é que eles iriam, professor Givanildo? Baseado na estrela. Uma estrela os guiou. Ninguém sabe como aconteceu isso. Só se sabe que uma estrela guiou os magos. Eles entenderam. E outra coisa, a estrela chegou e ficou sobre a casa. E eles entenderam, porque eles eram astrólogos. Eles profetizavam, discerniam sonhos. Tudo isso os magos faziam. Muito bem, professor. Então, mas nós vamos perceber que primeiro eles foram para Jerusalém, foram ter com Herodes, né? Já que eles deduziram que era o rei dos judeus, sim, pensaram consigo que Jesus deveria estar no palácio, né? Sim. E aí Herodes mandou inquirir, perguntar, né? Sim. O que diziam as profecias, onde o rei dos judeus iria nascer. Aí disseram, olha, de acordo com Miqueias, será em Belém. Aí os magos foram para Belém. Sim. Estavam em Jerusalém, foram para Belém. E aí Herodes disse assim, quando vocês encontrarem o menino, venham me informar que eu quero também ir adorá-lo. Mas ele não queria adorar o menino, queria matar. A pergunta é, por qual motivo Herodes desejou matar o menino Jesus? Herodes era dos idumeus. Ele tinha sangue judeu, Herodes. Então, você tem uma ideia, ele é chamado Herodes o Grande. Foi o Herodes mais perverso que existiu. Acredita-se que no dia que ele morreu, falando sobre a perversidade de Herodes, no dia que ele morreu, como o povo vibrava, queria que ele morresse, ele mandou matar judeus para isso, para o povo chorar. Ele mandou matar parentes deles para ninguém ficar no seu trono, porque ele trabalharia o trono para seus filhos. Então, ele mandou matar Jesus, porque bastava ele como rei. Para que outro rei? Só observe o que a ganância, o orgulho, a vaidade, a soberba cega as pessoas. Herodes sabia de tudo. Todo Israel sabia dessa história da estrela, do menino que nasceria, que seria rei dos judeus, mas o diabo em Herodes quis matar Jesus de Nazaré. Tá certo? Daí, pela data, se percebe que levou tempo, pela perversidade de Herodes. Isso não é novidade, porque ele matou pessoas da família, matou judeus, e agora ele queria destruir o rei profetizado, o rei dos judeus, que havia profecia, para não ocupar o trono dele nem dos seus filhos. Então nós podemos dizer que isso também foi uma ação diabólica, maligna, com o intuito de impedir que Jesus fosse à cruz do Calvário, né? Assim como nos dias da rainha Esté, houve uma trama lá de Amã para matar todos os judeus, para impedir que o Messias nascesse. O Messias nasceu, veio ao mundo, mas essa tentativa de Herodes de mandar matar os meninos de 2 anos para baixo era uma tentativa de matar o menino Jesus para impedir que ele fosse, né, à cruz do Calvário, vamos dizer assim, podemos dizer isso. E o senhor prega sobre isso, que o menino morreu, mas depois que fez a obra, que estava destinado a fazer. Isso. Não morreria até fazer aquilo que os céus
tinha destinado para fazer. Professor, em Gálatas 4:4, Paulo diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é que nós podemos chamar aí sobre essa plenitude dos tempos? O que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é quando aquilo que Deus planejou, que Deus arquitetou, chega o momento. Por quê? Como Deus é de eternidade a eternidade, lá na eternidade passada, ele já tinha tudo. Ele viu tudo e sabia o momento propício em que o mundo estaria pronto para receber o seu filho, Jesus, porque a sua obra seria anunciada em toda a terra. Então, houve Roma dominava o mundo. Os judeus tinham deixado como legado a língua, os gregos. Repetindo, os romanos tinham feito estrada por toda a terra. Todo mundo conhecido. Isso iria facilitar a pregação do evangelho. Isto, os caminhantes, os pregadores, os andantes evangelizadores tinham caminho a percorrer. E agora havia uma facilidade, porque as estradas estavam prontas, porque os romanos fizeram. Os gregos, 300 anos antes, tinham conquistado a Judéia. E o povo começou a falar a língua grega, que era uma língua fácil de falar, era a língua do povo. Então, a plenitude do tempo incluía, primeiramente, as estradas romanas, as leis romanas vigentes. Roma dominava o mundo. Havia agora a língua universal grega e havia também a ideia do monoteísmo, há um Deus. Por quê? Gente, em outros momentos, falou da expulsão dos judeus de sua terra para toda a parte conhecida. Então, de uma maneira ou de outra, os judeus não quiseram pregar a princípio, mas ao ser espalhado ou expulso de suas terras, onde eles chegaram, em todos os países da terra, eles falaram das coisas de Deus. E ali eles mostraram que havia um Deus único, vivo e verdadeiro. Portanto, a estrada, a língua e o pensamento de um Deus único, e vivo e verdadeiro e universal estava presente naquele momento. Isso se chama plenitude dos tempos. Muito bem, então a gente pode dizer que o nascimento de Jesus é o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de Isaías 9:6, de Isaías 7:14, de Miqueias capítulo 5, versículo 2, de Lucas capítulo 1, versículos 26 a 32. E nesta semana natalina, não é, onde todo o mundo, vamos dizer assim, não é, o mundo ocidental, está com esse espírito natalino. É bem verdade que há toda uma influência comercial, é bem verdade em que as pessoas às vezes enfeitam suas casas com árvores de Natal, fala-se muito no Papai Noel, mas nós, como cristãos, nós vamos priorizar que o Natal representa o nascimento de Jesus. Embora não possamos provar que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, e é muito provável que ele tenha nascido entre os meses de setembro, outubro, como nós já vimos aqui com o professor Saulo Soares, mas essa é a data, é o dia onde nós celebramos, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. E é tempo de gratidão a Deus. Este é o nosso sentimento. Você que vai se reunir com a sua família na noite do dia 24 de dezembro, quem sabe aquela ceia especial, aquela refeição especial com a família, é noite de celebrarmos, é noite de comemorarmos, é noite de agradecermos a Deus pelo nascimento de Jesus, pela vinda de Jesus, o maior presente de Deus para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E embora Jesus tenha ficado conhecido pelos seus ensinos, por suas pregações, pelos milagres que realizou, mas a maior e mais importante obra que Jesus realizou foi ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por nós, morrer pelos nossos pecados. Então hoje e esta semana estamos celebrando, comemorando o nascimento de Jesus, o maior presente de Deus à humanidade. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de ler mensagens,
de responder perguntas, de enviar saudações, e eu quero mais uma vez agradecer não só por sua audiência, mas por suas orações, por sua mensagem, e pedir a você gentilmente que sempre que enviar para nós uma mensagem, uma pergunta, se identifique, diga seu nome, sua igreja, sua cidade, porque nós teremos o maior prazer não só de responder sua pergunta, não apenas de ler a sua mensagem, mas enviar uma saudação para você, para sua família e para a sua igreja. Vamos à primeira pergunta. A irmã Ivana, lá do Monte Sinai, na cidade de Caruaru, eu quero enviar uma saudação especial à irmã Ivana, aos queridos irmãos aí do Monte Sinai, lá na cidade de Caruaru, aproveitando para enviar uma saudação especial ao pastor Marcelo Gomes e a toda a igreja em Caruaru, com exclusividade aos nossos queridos irmãos da Estiadeb, evangelista Washington Martinez, a nossa irmã Maria das Graças, aos professores e alunos aí da nossa Estiadeb em Caruaru. Deus abençoe e obrigado por sua audiência. A irmã Ivana diz assim, tem uma pergunta. Depois que Jesus voltou para o céu, os crentes não estão mais no seio de Abraão e sim no paraíso? Mas esse paraíso não é o céu de Deus? Professor Saulo Soares, como é que vamos responder, irmã Ivana? Ora, seio de Abraão, lugar de delícias, paraíso, são termos para apontar um local de descanso dos problemas desta vida. Certo. No Antigo Testamento, os crentes, quando dormiam, eles iam para o local chamado seio de Abraão, paraíso ou lugar de delícias. Certo. Quando Jesus dorme ou morre na cruz do Calvário, ele desce ao seio de Abraão. Pega esses crentes, todos que estavam lá, todos os crentes do Antigo Testamento, e um que morreu já no Novo Testamento, que é o ladrão arrependido. Sim. Hoje estarás comigo no paraíso. Sim. Pega esses crentes e leva para o paraíso no céu. No terceiro céu. Então, lá no céu não é mais seio de Abraão, nem lugar de delícias. O termo não seria esse. E nós chamamos paraíso seio de Abraão ou lugar de delícias por causa do paraíso do céu. Então, levou para o paraíso e agora é no céu. 2 de Coríntios, capítulo 12, por favor, professor João Nildo, o senhor poderia ler para nós? Sim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Onde é este paraíso? Muito bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1 a 4, diz: em verdade que não convém gloriar, 2 de Coríntios. mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Portanto, o paraíso é no terceiro céu. No terceiro céu. Não é mais aqui na terra, não é mais chamado seio de Abraão. É lá em cima agora. Muito bem. Vamos mais uma pergunta. Essa pergunta veio do nosso irmão Luiz Fernando, de 73 anos. Eu quero enviar uma saudação muito especial ao nosso querido irmão Luiz Fernando, aos queridos irmãos aí do PROAT, da terceira idade, que são telespectadores assíduos. O nosso irmão Luiz Fernando é lá do Curado 2. Eu aproveito para enviar saudação também ao evangelista Luiz Fabiano, que é o coordenador desta área, nosso amigo, e aos irmãos lá do Curado 2. O irmão Luiz Fernando diz assim: amados irmãos do programa Instantes Finais, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha pergunta é, em Mateus 27, versículo 19, está escrito que a mulher de Pilatos teve um sonho em que sofreu muito pelo Senhor Jesus Cristo. O que seria, ou qual a causa desse sonho, meu irmão Saulo Soares? Professor Saulo Soares, responda, irmão Luiz Fernando. Possivelmente o Espírito Santo revelou para ela, né, que Jesus era justo. Falei, o que é que podemos dizer ao irmão Luiz Fernando? Tanto o irmão Luiz Fernando como a minha pessoa já conhece um pouco a vida, né? Praticamente temos a mesma idade. Sim. E sabemos que existem pessoas no mundo que têm o coração bom, pessoas justas, pessoas que se emocionam, pessoas que sofrem com o sofrimento dos outros. E este sonho aí, antes de responder a pergunta dele, simplesmente mostra que a mulher de Pilatos era uma boa esposa, amava o marido e Pilatos respeitava ela, senão ela não tinha mandado um recado para ele. Então, era uma boa esposa, uma boa companheira, e Pilatos a amava e a respeitava. E ela era aquela pessoa que tinha um coração bom. Aí o Senhor, Deus, pelo seu Espírito, mostrou a ela
ela sofreu, a Bíblia, óbvio, sofreu muito. Então, ela angustiou-se, porque ela foi dormir, Pilatos certamente contava a ela a história, e ela foi dormir e angustiou-se. Teve sonhos, aí no outro dia ela manda dizer o seguinte, versículo 19 diz assim, e estando ele, ou seja, Pilatos assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Ela está mandando um recado para o governador da Judéia, o prefeito, que deixasse aquilo de lado, que não condenasse Jesus, porque ele era justo. Então, o que eu entendo que isto quer dizer é que dentre os pecadores tem pessoas de coração bom. Esta mulher era uma delas. E outra coisa, Deus quer que nós saibamos disso. E saibamos que lá no meio dos pecadores, na corte de Pilatos, ou seja, no grupo elitizado de Pilatos, uma mulher, ou seja, tanto ela, e ela certamente conversou isso, tanto com as amigas como com ele, entenderam que Jesus era um homem justo. Eu não sei, a Bíblia não fala se alguém se converteu, mas uma coisa é certa, Deus fez com que, através daquele sonho, aquela mulher testificasse que Jesus Cristo era um homem justo. Muito bem. Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós. Essa mensagem que nós recebemos é do irmão Isarel, lá do Alto dos Coqueiros, área 2, e eu quero enviar saudações ao nosso irmão Isarel, aos queridos irmãos aí do Alto dos Coqueiros e também os queridos irmãos aí da área 2, cujo coordenador é o evangelista Josiel Cavalcante. O irmão Isarel diz assim, a paz do Senhor, professor Givanildo, seu programa é uma bênção no meu lar. Deus abençoe, irmão Isarel, obrigado por sua mensagem, por sua audiência. Vamos responder mais uma pergunta. A irmã Lindalva de Megaípe, Jaboatão, eu quero enviar saudações à nossa irmã Lindalva, aos queridos irmãos aí de Megaípe, ao pastor Paulo Cristóvão e à igreja do Senhor Jesus em Jaboatão dos Guararapes. A irmã Lindalva diz assim, a paz do Senhor, faço parte da congregação Sítio Boa Vista. Professor Givanildo, quero que o Senhor me explique o significado do versículo em Lucas, capítulo 20, versículo 30, fique na paz, Deus abençoe. Muito bem, Lucas capítulo 20, versículo 30, eu vou pedir permissão ao senhor, professor, para eu mesmo responder, já que ela mencionou o meu nome, né? Aí eu vou responder. Lucas capítulo de número 20, versículo 30, diz assim, e o segundo. Bem, para nós entendermos, irmã Lindalva, o significado, é bom nós lermos todo o contexto, né? Na verdade, os saduceus eram um grupo religioso dos tempos de Jesus que não acreditava na ressurreição. E aí eles foram indagar, um dos saduceus foram indagar Jesus, contaram uma história, possivelmente essa história não era real, não era verídica, sobre uma mulher que casou-se com 7 homens, porque havia uma lei em Israel chamada Lei do Levirato, que quando a mulher se casava e o marido morria sem deixar filhos, o irmão do defunto deveria casar com a viúva para lhe deixar descendência. E aí esse saduceu contou essa história, né? Que a mulher casou-se, ficou viúva, aí casou-se com o irmão dele, e depois com o outro, de forma que ela casou-se com os 7, e os 7 morreram, segundo o saduceu, né? E aí perguntaram a Jesus assim, na ressurreição, qual dos 7 será seu marido, se todos a possuíram, né? E aí Jesus aproveita para dizer que na ressurreição ninguém casa, ninguém se dá em casamento, mas seremos como os anjos. Esse é o contexto de Lucas capítulo 20, versículos 27 até o versículo de número 40. E esse versículo 30, e o segundo, não é segundo de tempo, é o segundo marido. Ou seja, a mulher ficou viúva e o segundo marido casou-se com ela. Então aqui não fala de tempo, fala do segundo marido. Vamos para a próxima pergunta. A irmã Ruth Carvalho, de Aguazinha 1, eu quero enviar saudações à irmã Ruth e à sua família, aos queridos irmãos aí de Aguazinha 1, área 28, e também ao evangelista Alexandre Luiz, que é o coordenador desta área, e à Igreja do Senhor Jesus em Aguazinha. A irmã Ruth diz assim, a paz do Senhor Jesus, professor Givanildo, amo seus ensinamentos, amém, irmã Ruth, Deus abençoe a senhora, obrigado por sua audiência, por suas orações. Ela diz, me diga onde diz na Bíblia
que o anticristo vem dos judeus, pois sou vice-professora na escola dominical e tem muitas perguntas e dúvidas para esclarecer às alunas. Obrigada, Deus abençoe. Professor Saulo Soares, acredito que Daniel capítulo 9, versículo 27, não é isso? Dá uma luz, né? Embora não haja nenhum texto específico apontando ele, mas esse texto dá uma luz, como também Daniel 11, 39. Muito bem. Então eu vou ler esses dois textos, né? Daniel 9, 27, que é aquela profecia das 70 semanas, né, de Daniel, diz assim: e ele, lendo o contexto, ele aqui é o príncipe que há de vir, não é? Deixa eu ler o versículo 26, vai ficar melhor. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, de acordo com o anjo Gabriel, o povo que vai destruir a cidade, que na verdade ocorreu no ano 70 da era cristã, esse povo foi o romano. Então, esse texto dá uma luz de que o anticristo virá de Roma, porque foi Roma que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Qual é o outro texto, professor? 11, 38. Capítulo 11, versículo de número 38, também de Daniel? De Daniel. Diz assim: mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Leia o 37, que ele explica melhor. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agora o 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com esse assunto, Daniel está falando sobre o povo judeu, Jerusalém, o anticristo, tudo isso, se entende que seria dos judeus que está se referindo a esses deuses que eles não conheceram ou ao Deus de seus pais. Mas isso não é específico, não é algo que a gente possa afirmar com certeza. É apenas algo que a gente pode entender por inferência. Uma probabilidade, né? Eu não afirmo assim, vem dos judeus. Eu mesmo não digo isso. Certo. Porque eu não tenho como provar isso. Daí a gente cita isso. Agora, lá comigo, eu penso que vem dos judeus. Embora eu não diga abertamente, ou escreva, ou defenda isso. Mas o meu coração pensa que ele pode vir dos judeus. Certo. Existe, professor, uma possibilidade desse anticristo ser um descendente de Abraão, Isaac e Jacó? Sim, senhor. É isso? Sim, senhor. Até para que ele possa ser identificado, conhecido pelos judeus como Messias, né? Mas há uma possibilidade também de ele não nascer em Israel necessariamente. Não é? Sim. Olha, observe, para um judeu aceitar alguém descendente de Davi, ele terá que ter nascido de uma virgem. Sim. Ser da tribo de Judá. Sim. Então, Israel, eu penso que jamais aceitaria qualquer indivíduo que não fosse judeu, que não viesse da tribo de Judá e que não nascesse de uma virgem. Aí pode se perguntar, como ele poderia nascer de uma virgem? Inseminação artificial. Hoje já existe tecnologia para isso, né? Mas eu digo, por conta das dispersões, assim, pode ser que ele venha nascer, digamos, lá na Europa e tenha como provar através de uma árvore genealógica que é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós, desta feita do irmão João Bosco, Igreja Batista do Ibura. Eu quero enviar saudações ao irmão João Bosco, aos queridos irmãos aí da Igreja Batista do Ibura. Deus abençoe, obrigado por sua audiência. O irmão João Bosco diz que Deus abençoe o programa Instantes Finais, pois é uma bênção para as nossas vidas. Deus abençoe o senhor, obrigado por sua mensagem. Professor Saulo Soares, estamos chegando ao final do programa e eu quero mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, agradecer a sua presença, que enriquece as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela sua vida e desejar que Deus lhe dê muita saúde e muitos anos de vida para que o senhor continue pregando, ensinando, escrevendo e sendo entrevistado por nós aqui no programa Instantes Finais. Desejo para o senhor e sua família, em nome da Rede Brasil e do nosso pastor,
desejo para o senhor boas festas, que seja um período de muitas bênçãos para o senhor e sua família. Obrigado, professor Givanildo, e o senhor falou muito bem. Boas festas. Repetindo, nós não comemoramos 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Comemoramos nascimento de Jesus, certo? Todos os dias. Mas como essa época, né, professor? Exato. É uma época muito conhecida, muito propícia e festejada, a gente aproveita o ensejo para mostrar que nós amamos Jesus e também comemoramos seu nascimento em todas as épocas, inclusive em mês de dezembro também. A gente pode fazer isso. Muito bem. Lembrando que a partir do mês de janeiro nós teremos aqui uma série de entrevistas com o professor Saulo Soares, estudando sobre o período da grande tribulação, estudando aqui sobre os selos, as taças, as trombetas, sobre a pessoa do anticristo. Estudaremos também, entrevistaremos o professor falando acerca de muitos eventos que estão descritos lá no livro do Apocalipse. Veremos, por exemplo, quem são as duas testemunhas, quem é o anticristo, o falso profeta, os 144 mil judeus. Se Deus permitir, a partir do mês de janeiro, daremos continuidade a esta série de entrevistas. E lembrando que o programa de hoje, ele será reprisado na próxima quinta-feira, às 16 horas. E gostaria de avisar mais uma vez que, se você deseja estudar presencialmente com o professor Saulo, com o professor Givanildo, as inscrições para a nossa escola teológica estão abertas para o ano letivo de 2025, e eu vou pedir para colocar o número do telefone aqui, que é o 987437237. Você pode entrar em contato, porque esse número é o WhatsApp, e aí você obterá maiores informações sobre os nossos cursos. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.